Você já pensou em desistir do seu chamado? A paz do Senhor, eu sou Elias dos Reis, esse é o canal Li e Compreendi. Vamos juntos crescer com a Bíblia? Você já pensou em desistir do seu chamado? Para responder essa pergunta, nós iremos trabalhar com o tema Emaús, de volta ao chamado. Iremos ler alguns versículos do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Veja o que está escrito no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam com que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Repare que o versículo 13, ele vai mostrar para nós que a frase naquele mesmo dia, obviamente, que Jesus havia ressuscitado. Até porque no versículo 1 vai dizer que no primeiro dia da semana, as mulheres tinham ido ao túmulo onde Jesus foi posto com os aromas para cuidar do corpo do seu mestre. Mas repare que no primeiro dia, no maior dia da glorificação do Cristo, também acontece o dia da maior desistência dos discípulos. E isso, através desse relato, nós podemos aprender uma lição. A desistência é humana, mas a perseverança, ela está em Cristo. Repara que Jesus também no versículo 17, ele vai fazer uma pergunta do passado, mas ele já está no presente. Isso demonstra para nós que a promessa que foi feita no passado, ela nos empurra, ela nos leva a viver no futuro as realizações de Deus nas nossas vidas. Até porque Emaús não é o caminho dos vocacionados. Emaús é o caminho daqueles que estão desistindo desta vocação. Veja o que está escrito no versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Embora os discípulos tivessem relatado a Jesus que as mulheres foram no túmulo, o corpo não estava lá, mesmo falando tudo isso para Jesus, contando do acontecimento, Jesus vai chamar eles de insensatos e que eles demoravam para crer nas obras de Deus. A insensatez, ela é um problema para o discípulo, porque a insensatez, ela cega os olhos do discípulo para ver as obras de Deus. E não somente isso, o tolo, que pode ser chamado de insensato, é aquele que não consegue ver e nem viver os planos de Deus. Isso prova para nós que quando os discípulos estão indo para Emaús, eles estão se colocando como insensatos para a vocação de Deus. A insensatez, ela não é e não pode fazer parte da vida do discípulo. Porque um insensato, ele não consegue enxergar e ele não consegue viver os planos de Deus. Era isso que estava acontecendo quando os discípulos estavam se colocando como insensatos, indo na contramão do caminho do chamado, indo na contramão da missão que Jesus tinha estabelecido para eles. Veja o que está escrito no versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele
em todas as Escrituras. Aqui nós temos um papel fundamental a respeito da Escritura. A Escritura é o manual de fé do discípulo, porque sem a Escritura o discípulo não reconhece as obras de Cristo. A Escritura mostra a vinda de Jesus. A Escritura mostra o nascimento de Jesus, mostra o ministério de Jesus, mostra a morte de Jesus e mostra a ressurreição de Jesus. Um discípulo que não manuseia a Escritura não é discípulo, porque o verdadeiro discípulo, ele tem diante da sua vida, diante do seu chamado, da sua vocação, a Escritura como uma base principal, provando que ele foi chamado porque ele reconheceu Cristo nas Escrituras. Veja o que vai dizer o versículo 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ou seja, a Escritura queima o coração do discípulo. Aquele que tem a Escritura em mãos tem um coração aquecido, coração fervendo, coração queimando para o chamado e para as obras de Cristo. O versículo 30 está escrito assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Repare que no versículo 30, quando Jesus partiu o pão, abençoou e partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque o ato de partir o pão fizeram com que eles lembrassem do ato da nova aliança que foi estabelecido por Jesus na sua última ceia com os discípulos. Por isso, eles lembraram que era Jesus. E veja o que está escrito no versículo 35. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Ou seja, o ato de partir o pão, a atitude de Jesus explicar as Escrituras e depois de eles entenderem que o coração queimava enquanto o mestre falava, são atitudes que demonstram para nós que Jesus, ele sempre busca vocacionados que estão em desistência. Por isso, lembre-se, você é alguém que foi chamado por Deus. Mesmo na sua atitude de desistência para Emaús, Jesus aparece ao seu lado, demonstrando que a desistência é nossa, mas a persistência é divina. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe vocês em Cristo. Se vocês gostaram, curte, dá um like, compartilhe com os amigos, com a igreja, com a família, porque eu creio que será uma bênção. Eu voltarei se for da vontade de Deus.